E o presidente da Câmara, Arthur Lira, aumentou os esforços para conseguir apoio do governo federal ao nome que ele deseja emplacar como seu substituto no cargo, na presidência da Câmara. A eleição para o comando da casa acontece em fevereiro do ano que vem e a disputa pela sucessão está indefinida. Em reunião com o presidente Lula, no fim de abril, Lira disse que quer conduzir sua sucessão e ofereceu ao presidente da República, no entanto, o poder de veto a candidatos. Há ao menos 4 deputados que se apresentam como pré-candidatos atualmente: Elmar Nascimento, Marcos Pereira, Antônio Brito e Isnaldo Bulhões Júnior. O negócio é só o ano que vem, só em 2025, mas a corrida já começou por aqui. Gustavo Segré. Corrida que pode queimar a largada, na minha opinião, porque você tem uma corrida de muitos meses pela frente, tem que aprimorar o nome. Eu acho um erro, o nosso conhecedor da política, Luiz Felipe Dávila, poderá avaliar melhor, mas qualquer pessoa que esteja vinculada com o governo, conduzindo os trabalhos da Câmara de Deputados, pode ter oposição de muita gente que não seria oposição se não fosse pela indicação do presidente. A divisão dos 3 poderes já está meio capenga hoje. Nós já temos um judiciário e um executivo trabalhando meio que conjuntamente para pressionar o Congresso. Não me parece que seja uma boa medida por parte desse momento para colocar mais um candidato familiar, amigo, simpático ao governo, ao Poder Executivo, porque aí a divisão dos 3 poderes ficaria absolutamente nebulosa. Você vê alguém despontando como um favorito nessa corrida, ou Dávila? Não, eu concordo com o Segredo. Quem despontar agora vai queimar a largada e vai perder a eleição para a presidência da Câmara. Na verdade, esse jeito diplomático de Arthur Lira é uma ótima forma de começar a queimar candidato, porque na hora que você começa a colocar uma tarja que esse é o candidato do governo, é o jeito para ele ser derrotado no Congresso. O Congresso hoje não são 13 partidos políticos que tem representados, são 513 partidos independentes, que é o número de parlamentares. Cada um tem a sua bandeira. E esses 513 têm uma coisa em comum: a maioria é conservadora nas ideias, nas suas propostas, portanto, não comunga do pacote da esquerda e principalmente do governo. Portanto, o governo entrando no jogo é o jeito de queimar uma candidatura para não conseguir o voto dos demais. Então, é um jeito inteligente do Arthur Lira para dizer para o presidente da República: olha, aqui está o seu apoio, vamos ter o poder de veto e tal, mas no fundo é aquele que tiver a chancela do Palácio do Planalto, ele está fadado a perder. Por quê? Porque esses 513 deputados independentes, o que eles querem, Nelson Kobayashi, é independência do legislativo perante o executivo. Eles querem alguém que zele pelo interesse deles, não pelo interesse do governo. O governo é que trate as coisas dele no poder executivo, nessa relação formal com o legislativo. Mas nenhum deputado quer um poder legislativo submisso à vontade do executivo. Então, isso é mortal para um candidato. Você vai ver que, quando começar a corrida para valer, que todos os candidatos à presidência da Câmara vão mostrar que são independentes, que eles estão lá para zelar pelo interesse do Poder Legislativo, para proteger, inclusive, o Poder Legislativo das mordidas do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Portanto, é um longo caminho, é apenas o início de uma maratona. Mas aquele que tiver tarja de governo está fora do páreo. Fábio Piperno, o que pesa mais para se escolher um presidente da Câmara? É o apoio do Arthur Lira? É o apoio do governo federal e do presidente Lula? É o partido que o cara pertence, a ideologia dele? Ou são os acordos políticos com as bancadas todas envolvidas? Fábio Piperno. Nelson Kobayashi, acordos políticos, né? Você tem, por exemplo, uma série de nomes que são lançados aí toda hora e eles têm algo em comum. Todos eles são do centro para a direita. Muito provavelmente você não vai ver nenhum candidato, por exemplo, que saia do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB, até porque eles sabem que eles são a minoria, né? Eles não teriam muita chance, por exemplo, de peitar um candidato com a chancela de Arthur Lira. Esse, sim, hoje, um grande eleitor. Porém, à medida em que todos esses candidatos, esses pré-candidatos, eles têm um perfil mais ou menos parecido, um perfil ideológico, né, muito próximo, eles sabem também
que mantendo aí 20%, 25% dos votos dessa eleição, eles podem decidir. Porque você veja, por exemplo, entre o Marcos Pereira e o Elmar, o Isnaldo, não há nenhuma grande cisão ideológica entre eles. Todos eles são mais ou menos parecidos. Então, vai depender muito das forças que eles conseguirem agregar. Agora, se os 3 saírem, ou se 2 deles, é óbvio que eles vão ter que bater na porta lá dos partidos mais fiéis ao presidente Lula e falar, bom, o seguinte, preciso de vocês para ganhar. E vai ser assim. E o Arthur Lira, mais do que ninguém, ele sabe disso. Arthur Lira joga no mercado futuro. Ele sabe, isso eu venho dizendo há muito tempo, ele sabe que ele vai precisar preservar o papel dele como um deputado decisivo, um deputado formador de opinião a partir da pós-presidência. Mas ele sabe também que para algumas coisas ele depende do presidente Lula, para pingar o dinheiro, né, para não atrasar a liberação de emendas. E o presidente Lula, melhor que ninguém, sabe que ele precisa ter boa relação com o todo-poderoso da Câmara. Então, é uma aliança que favorece aos dois. Nenhum deles vai declarar agora apoio a nome algum. E, certamente, eles vão correr alinhados nessa disputa. Alan Gani, o Fábio Piperno trouxe alguns nomes aí desses que estão despontando, dizendo que são mais ou menos parecidos. Mas o Marcos Pereira, do Republicanos, que é o presidente, inclusive, do partido, ele tem um diferencial, imagino que era a sua opinião, que é o voto evangélico. Ele é muito ligado à igreja. E as pesquisas aí, nos últimos meses, mostram que esse é um público que o presidente não tem muita simpatia. Isso gerou, inclusive, debates no próprio PT de como é que o partido deve fazer para se aproximar desse voto mais religioso e tal. Você acha que o presidente Lula pode olhar para o Marcos Pereira como uma oportunidade de aproximação? Eu acho que pode. Ele é uma pessoa que transita muito bem no Congresso, é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Acredito que ele teria muito o espírito de Arthur Lira, que é a defesa dos interesses corporativistas do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, no caso. Arthur Lira desempenhou muito bem este papel, principalmente na defesa do orçamento, com mais recursos, e por isso que ele tem um bom trânsito entre os deputados e é apelidado de imperador. Ele tem um desafio muito grande pela frente, Arthur Lira, que é justamente manter a sua influência depois que sair da casa. A gente viu isso com outros deputados, com outros presidentes da Câmara, que perderam a sua influência. Foi assim com Eduardo Cunha, que depois foi cassado, foi assim também com Rodrigo Maia, né? E talvez Arthur Lira escreva um nome diferente na história, mais ou menos o que o senador Davi Alcolumbre conseguiu no Senado. Ele teve a presidência por 2 vezes, saiu, mas continua mandando muito, né? Preside a CCJ, influencia muito as más línguas, dizem que manda mais do que o próprio Rodrigo Pacheco e vai voltar. Talvez Arthur Lira siga pelo mesmo caminho. Aí o Dávila pode até falar melhor aqui do que eu. O que difere, né? Por que no Senado você consegue manter essa influência maior do que na Câmara, né? Que o Renan Calheiros também conseguia por muito tempo manter. E na Câmara parece que as coisas fogem mais do controle. Por que, Dávila? Boa pergunta. Bom, primeiro que o Senado é muito menor. Portanto, essa articulação é num grupo muito menor. A Câmara é um grupo gigantesco, então é muito mais difícil. Mas eu entendo que a preponderância de Arthur Lira no Congresso pode continuar até o fim do mandato dele por 2 razões. Primeiro, que ele pode liderar uma reforma fundamental que é a tributária. Ele pode ser o grande articulador, justamente porque ele tem essa influência no Congresso, para liderar a reforma tributária. E a outra é uma reforma que ele já disse que gostaria de colocar em discussão, que é a reforma administrativa. Então, se ele capitanear 2 grandes reformas, ou uma dessas reformas, isso vai mantê-lo em evidência no Congresso. E certamente o governo vai precisar da influência de Arthur Lira para conseguir aprovar essas reformas, avançar com essas reformas e não deixar que essas reformas sejam dilaceradas pelo corporativismo, seja público ou privado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o Marcos Pereira é uma pessoa extremamente hábil, tem o apoio da bancada evangélica, como você falou, só que ele tem uma enorme resistência
de Jair Bolsonaro, que já disse que não vai apoiá-lo para a presidência da Câmara. Então, vai ter que trabalhar essa ala bolsonarista dentro do PL para diminuir essa resistência ou fazer Bolsonaro mudar de opinião. Porque se Bolsonaro jogar contra o nome de Marcos Pereira, a vida dele vai ficar muito difícil para se tornar presidente da Câmara. Então, cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. Por isso que ainda há muito tempo para essa discussão, e essa discussão depende da capacidade de articulação desses pré-candidatos para diminuir a resistência ao seu nome. Na semana passada, o Valdemar disse que o Tarcísio iria para o PL. Valdemar da Costa Neto, por mais uma vez, depois de muitas outras ocasiões parecidas, disse novamente que o Tarcísio, o governador de São Paulo, sairia do Republicanos para ir para o PL. E algumas pessoas têm dito que isso faria parte de um acordo para que, em troca do Tarcísio no PL, o PL apoiasse o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido que estaria perdendo o Tarcísio na campanha pela presidência da Câmara. Essa seria a troca. E o apoio do PL também é importante porque é a maior bancada, o Gustavo Segré. 99, se eu não me engano, deputados federais. Insisto sempre que na política a dúvida não é se alguém vai te trair, senão quando vai te trair. E cada vez eu ratifico mais que essa frase é válida e cada dia mais válida, porque hoje é uma circunstância, amanhã pode ser outra. E o político sempre encontra um motivo, uma justificativa que permita mostrar por que ele mudou de ideia. Mas fala, mas era a ideia de ontem. Mas ontem era ontem, hoje é hoje. Eu não sei se faz parte do acordo. Eu acho que a ida de Tarcísio para o PL é uma questão de tempo, até pelo vínculo que ele tem com o presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro ficar no PL, que também é outra questão que ninguém pode garantir. O presidente já mudou de partido algumas vezes. Mas tomara que não faça parte de um acordo em que, pelo fato de nós perdermos o Tarcísio para o PL, então o PL vai votar a um nome em particular. Eu acho que sonho, talvez seja ingenuidade minha, mas sonho com uma Câmara de Deputados em que os próprios deputados verifiquem quem é o melhor, o mais capacitado, o mais competente para conduzir um dos poderes mais importantes entre os três, não que seja o mais importante, junto com os outros dois, mas que tem que ter liberdade em relação ao Executivo e, sobretudo, ao Judiciário. Havia pedido Fábio Piperno. Só pegando esse final do debate sobre essa possível migração do governador Tarcísio, de fato, Valdemar disse isso em uma entrevista e pessoas próximas ao governador negaram que essa mudança vai acontecer pelo menos aí no curto prazo. De qualquer forma, os republicanos têm um postulante claro à presidência da Câmara, que é, então, como a gente falou aqui, o deputado Marcos Pereira. Ele é um deputado de perfil conservador, ele é ligado à igreja, mas não nos esqueçamos de que ele já fez parte, inclusive, de governos do PT. Então, no caso, por exemplo, se ele for ungido aí por uma parte considerável do Congresso, o presidente Lula não teria nenhum problema em apoiá-lo. De qualquer forma, há mais ou menos 20, 25 dias, houve, não vamos nos esquecer disso, um encontro, um jantar entre Lula e Lira. E o cardápio desse jantar nunca foi devidamente aberto por nenhum dos dois. Eu me lembro até que estava num debate aqui com, enfim, um colega bastante empolgado, né, querendo mais detalhes e achando que os dois tinham a obrigação de comunicar à nação. Não foi o Alan. Pode ficar... Todo mundo olhando. É que você falou debate com um colega empolgado. A imagem que me vem é do Alan Gani, meu amigo. Não sei por quê. Mas que os dois teriam a obrigação de contar para a nação o cardápio desse encontro. É evidente que nenhum dos dois ia abrir coisíssima nenhuma. Imagina Lula e Lira se encontrando a sós. Por mais fértil que seja a imaginação de qualquer um de nós cinco aqui, ainda vai ser muito insuficiente para alcançar, provavelmente, tudo que eles acabaram discutindo lá. E é óbvio que a eleição para a Câmara foi um dos pratos principais servidos nesse encontro. O Lira tem essa influência toda, o Gani? Ele foi
recordista de votação. 464 votos foram os votos que o elegeu presidente da Câmara. Não, eu acho que sem sombra de dúvidas, ele é um dos últimos aí presidentes da Câmara com mais influência, talvez se igualando a Eduardo Cunha. É verdade que Eduardo Cunha perdeu muito da sua influência devido todo ali o episódio da Lava Jato, se enfraqueceu politicamente, mas também era um nome muito forte na sua época. Arthur Lira transita muito bem. Agora, em relação aqui o ponto levantado pelo Dávila, é bastante interessante, né? A posição do Marcos Pereira, porque a bancada evangélica, ela tem uma identificação natural com Jair Bolsonaro, mas ele, né, Jair Bolsonaro, tem essa rusga com o Marcos Pereira. E para ficar ainda melhor esse debate, o PL gostaria desta troca, mas o PL ele tem um problema também na sua raiz, na sua estrutura, porque você tem uma ala do PL, que é a ala do Valdemar Costa Neto, que é mais centrão e que acha natural esse tipo de troca e alguns acordos que remetem a algumas contradições, e você tem a ala ali conservadora, bolsonarista, e que não quer conversa. E como é que você concilia dentro do mesmo partido esses interesses, né? Pois é.